vai, né? Porque depois o professor tem aula, né? Então ele precisa se ausentar, então a gente vai fazer então dessa maneira. O professor Carlos Wagner, professor titular do IPUR, coordenador do Fórum de Ciência e Cultura e também membro e presidente da Comissão Memória e Verdade da UFRJ, e vai proferir uma palestra exatamente sobre o trabalho da comissão. Bom dia a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, parabenizar a terra do CT. Alô? Alô? Bom, gente, então eu queria parabenizar a biblioteca do CT, ao CIB e agradecer o convite para poder ter uma rápida conversa. Eu fiz uma confusão e eu ia dar aula só às 2 horas, que é o horário de aula, mas hoje eu estou viajando, então eu tive que antecipar a aula. Então, vocês me desculpem, e a Fátima em particular, que eu adoraria ouvir, porque outro dia eu conversava com a Paula, eu sou sócio fundador do CIB, então acompanhei desde o início esse extraordinário projeto, que é um exemplo para a nossa universidade. Mas eu vim aqui mais conversar com vocês como coordenador do Fórum de Ciência e Cultura. A boa notícia recente, num período de tantas más notícias, é que em 28 de junho de 2018, o nosso Conselho Universitário, depois de 30 anos de existência do CIB, criou o CIB. Vejam vocês, companheiros, colegas e amigos. O CIB não existia na nossa universidade do ponto de vista legal. Ele não estava inscrito no nosso estatuto. E no dia 28 de junho conquistamos este... É como se a gente fosse aquele pessoal do interior que vive anos e nunca tem carteira de identidade. Agora o CIB tem identidade, está no estatuto, no artigo 55 do nosso estatuto. Então, é uma grande vitória. E eu sou coordenador do Fórum de Ciência e Cultura e me sinto muito orgulhoso que o CIB tenha sido criado sob a minha gestão. Embora, como diretor do IPUR, há muitos anos atrás, eu acompanhei a criação do IPUR. Por uma esperteza minha, o IPUR tinha saído da COP e os livros tinham ficado na COP. A COP não queria deixar a gente levar os livros para nós. E aí eu disse lá no IPUR, eu vou criar a nossa biblioteca. Mas como? A gente não tem biblioteca? Não, nós vamos ter uma biblioteca. A gente não tem nem bibliotecário, mas nós vamos ter uma bibliotecária. Conseguimos os recursos, contratamos uma bibliotecária, a Paula, e criamos a biblioteca. Eu fui para a primeira reunião de constituição do sistema, quando estava ainda se levantando quais eram as bibliotecas na UFRJ, eu botei lá a biblioteca do PUR. Não existia, mas já, aí ao contrário do CIB, ela não existia, mas eu botei no papel. E aí a gente começou a criar a nossa biblioteca também. Então é sempre uma alegria muito grande participar desses momentos onde as nossas bibliotecas, os nossos bibliotecários e bibliotecárias se reúnem para pensar a universidade, pensar o seu labor diário. Mas eu vim aqui também como coordenador da Comissão da Memória e Verdade da UFRJ, que foi constituída ainda na gestão do professor Levi, em 2013, com o objetivo de, como outras comissões similares, levantar o que se cometeu de crimes e violações de direitos humanos e de direitos dos professores, técnico-administrativos e discentes na UFRJ sob a ditadura militar. Essa é a função principal da nossa comissão. Ela também tem como missão divulgar o que aconteceu, trazer à tona, promover debates e discussões sobre esse tema, também investigar as homenagens indevidas que, sob a ditadura militar, foram prestadas a personagens perversos que têm no seu currículo, seu deles, né, assassinatos, crimes e torturas e desaparecimentos. Né? Nesse processo, por exemplo, a nossa universidade, em muitos momentos, resistiu à violência da ditadura,
Nós temos que reconhecer também e estudar bem que em determinados momentos setores dela se ajoelharam diante dos militares, se ajoelharam diante do autoritarismo e deram exemplos da mais lamentável subserviência, violência e a ditadura, por exemplo, dando o título de doutor honoris causa a uma série de personagens, como poderia dizer, sombrios, como, por exemplo, o ditador Emílio Garrastazu Médici, reconhecidamente chefe de torturadores, recebeu o título de doutor honoris causa da nossa universidade. O coronel Jarbas Passarinho foi ministro da Educação, intervindo diretamente em todas as nossas universidades, também recebeu o título de doutor honoris causa. O embaixador americano à época, Lincoln Gordon, que foi um dos articuladores do golpe militar e durante anos jurou de pés juntos que isso daqui era uma democracia, onde todos os direitos eram respeitados, também recebeu o título de honoris causa. Então nós também estamos investigando esses processos. Por exemplo, já encaminhamos, no ano passado, ao Conselho Universitário, uma proposta justificada de anulação do ato de concessão do título de doutor honoris causa ao general ditador Emílio Garrastazu Médici. E o Conselho Universitário, isso podemos nos orgulhar, de maneira unânime, deliberou anular o título concedido ao Garrastazu Médici. Para orgulho nosso, posso dizer que a Unicamp, infelizmente, onde também havia acontecido isso, o Conselho Universitário, lamentavelmente, se apequenou e silenciou. Na verdade, esse tema, e eu pego isso apenas como um exemplo, para o tema dessa conversa rápida, de qual é o sentido de uma comissão da memória? Na verdade, qual é o sentido da memória, que é um dos temas desse nosso seminário? Por que olhar para o passado? Por que remexer nesse baú de velhices? Qual o sentido disso? Há diferentes visões sobre isso. Há uma visão que eu diria meio museológica, no mau sentido da palavra, que o passado é que nem uma exposição de orquídeas. A gente tem algumas e olha como se fosse uma exposição de objetos exóticos. E que a história tem apenas que fotografar e retratar esses objetos exóticos. Mas a história é muito mais do que isso. A história, na verdade, de respeito, de visitar a história, de construir a memória, de respeito a construir a maneira como um conjunto de pessoas, uma coletividade, uma sociedade, se projeta no tempo, para trás, e vou depois querer mostrar para vocês também, para frente, não apenas para trás. O que foi o passado é algo que está sempre em disputa. Nós temos agora um candidato a presidente que nos diz que o passado da ditadura militar foi um momento de felicidade, paz e alegria. E há outros que constroem esse passado de outra maneira. Isso sugere que o passado não é uma verdade estabelecida e que a memória não é um baú onde tem guardado coisas. O passado é algo que está permanentemente em disputa, está sendo disputado no presente. É no presente que se constrói o passado, por incrível que pareça. É o presente e as disputas do presente que dão sentido ao passado. Isso vale, num certo sentido, também para a memória individual. Cada um, quando faz a lembrança da sua trajetória, hoje, certamente se lembra de fatos de maneira diferente do que se lembrava 20 anos atrás, porque essa sua história é revisitada a cada momento a partir do presente. Com muito mais sentido ainda, isso acontece na história social, na memória coletiva. Ela é revisitada, reconstruída e ganha novos significados e sentidos nesse processo de revisita e reconstrução. No momento que passa a sociedade brasileira, isso ganha uma relevância enorme. Aos dominantes interessa normalmente que o povo seja desmemoriado. Sobre a nossa amnésia se constrói a nossa dominação. E na luta pela memória, a construção social da memória
na disputa pelo sentido da memória, que é uma tarefa do presente, nós construímos a possibilidade de futuro. Como diz o historiador Chesney, a disputa sobre o passado fala sobre o presente e abre a possibilidade do futuro. Não existe futuro para um povo sem memória. Não existe futuro porque, para aqueles que não têm memória, o tempo se prolonga como um presente contínuo, como a impossibilidade da mudança. E como o meu tempo é muito curto, eu vou citar para vocês um filósofo alemão, Cassirer, que me parece que nos ilumina muito bem sobre esse tema. Cassirer nos diz: uma das coisas que diferencia os seres humanos dos animais, mesmo dos animais mais evoluídos, mais desenvolvidos, é que os seres humanos têm memória. E ele mesmo interpela: mas vejamos bem, os animais também, existem animais que guardam comida e depois sabem onde buscá-la, né? O meu cachorro, quando eu chego em casa, ele me reconhece, então ele também tem uma memória. O que diferencia a memória humana dessa memória animal? Exatamente que nos animais a memória é como se fosse um retrato desse passado. Para nós, a memória é algo que está sendo permanentemente reinventado, reconstruído. A memória não é um resquício congelado do passado. A memória é um ato presente de reinvenção e reconstrução e significação das experiências individuais e coletivas passadas. E disso o Cassirer tira uma outra questão que também é muito importante, porque ele se pergunta: e no futuro? Como se fala sobre o futuro? Ele vai dizer: outra diferença entre os seres humanos e os animais é que os animais não têm futuro. Mas novamente a gente pode se perguntar: e aquele animal que guarda comida? Ele está, em certo sentido, projetando o futuro. Né? Um João de Barro que faz uma casa, ele está fazendo algo que ele vai utilizar, não no momento presente, ele vai utilizar quando aquela casa estiver pronta. Qual é a diferença do futuro humano no futuro desses animais? E o Cassirer vai explicar, e a meu ver de maneira convincente, que os animais, quando projetam alguma coisa no tempo que ainda virá, o fazem segundo um código genético. É por isso que, por exemplo, todos os Joões de Barro fazem casas iguais. Porque aquela casa não é um ato de criação do João de Barro, é o que está escrito na sua carga genética. Os homens, os seres humanos, não. O esquimó faz um iglu, o índio da pradaria americana faz uma tenda, o índio da floresta brasileira faz uma oca, né? O Carvalho Rocha faz um conjunto habitacional de luxo, não é isso? Quer dizer, veja bem, os homens inventam, primeiro, fazem diferente, e segundo, e essa é a questão fundamental, assim como eles reinventam o passado, eles podem inventar o futuro. Eles podem criar um futuro que ainda não existe. Eles podem pensar coisas que são ideais, que não são coisas já existentes, projetadas no tempo que virá. São coisas novas. Os homens podem pensar um mundo diferente daquele que receberam. E isso apenas os seres humanos podem ter. E nesse sentido, o que o Cassirer nos diz é que essa visita e essa construção da memória, que é uma disputa sobre os sentidos, uma disputa que se dá no presente, é também uma disputa que se dá sobre o que pode vir a ser o nosso futuro. Construir a nossa memória, batalhar para dar significado à nossa memória, defender a memória coletiva daqueles que muitas vezes não tiveram a possibilidade de falar, aqueles que não tiveram a possibilidade de se exprimir. Fazer isto tudo é não apenas travar uma batalha do presente, mas é criar a possibilidade de futuro. Nesse sentido, Leibniz dizia que o presente está carregado de passado e grávido do futuro. E esse sentido é o sentido de todos aqueles que são profissionais da memória. Os profissionais da memória se diferenciam dos outros em que sentido? É que eles têm consciência da importância desse trabalho.
E nesse sentido, todos aqui que são guardiães da memória da nossa educação, da memória da nossa ciência, da memória da nossa cultura, da memória da nossa universidade e da nossa nação, são construtores no presente de um futuro que nós acreditamos será muito diferente daquele que herdamos no passado e daquele que enfrentamos no presente. Batalhar pela memória não é construir caixas de curiosidades. Batalhar pela memória, pela sua preservação, pelo seu conhecimento, é construir um futuro diferente. Parabéns a vocês que são nossos companheiros na luta pela memória. E parabéns ao CT.